Bem, pessoal, é com grande satisfação, né? Mais uma vez nós estamos reunidos aqui no Instituto Âmago, pelo Instituto Âmago, para tratarmos desse assunto de suma importância para o entendimento da prática psicanalítica, que é a transferência e a contra-transferência. Então hoje nós vamos abordar esse assunto a partir do prisma das vias de circuito transferencial, que são os circuitos pelos quais, dentro do paranalítico, nós temos a passagem, a transferência de todo o conteúdo inconsciente reprimido, rechaçado, do paciente para o analista. Então, alguns conceitos são fundamentais e também de muita importância para todos aqueles que nos assistem nesse momento, a fim de poder entender com mais facilidade a diagramação que a gente vai apresentar. E desde já eu queria aqui agradecer a aula que nós tivemos com o Instituto Maestria, lá do Rio Grande do Sul, que nos passou esse conceito que agora a gente compartilha. Então, palavras como conceitos como a importância do analista, do paciente, o conceito de inconsciente, de transferência, de contra-transferência, de via direta, de via indireta, de psiquismo, de polo perceptivo, são conceitos importantes que nós vamos estar agora abordando com vocês dentro desse formato mais simplificado, para a gente entender esse circuito. Então, a primeira coisa que é muito importante a gente compreender é que, dentro do set analítico, a transferência é uma das principais, é um dos 4 pilares existentes na prática psicanalítica. Então, essa diagramação que nós veremos agora, ela trata exatamente sobre a questão das vias transferenciais, desses circuitos transferenciais, dentro do set analítico. Então, a gente vai poder perceber agora como tudo isso, como todo esse fluxo de fantasias que vai circular entre o paciente analista e analista paciente, como que isso aparece dentro do set analítico com o produto final, que é a interpretação analítica, psicanalítica para o paciente, tá bom? Então, em que conceito, em que contexto isso tudo foi criado? Então, os casos de histeria que existiam anteriormente, eles foram inicialmente articulados dentro da prática psicanalítica, do conceito psicanalítico, a partir do caso de Ana O, que foi a paciente atendida por Brauer. E naquela ocasião a gente não tinha um conceito de transferência como nós temos hoje. O conceito transferencial era uma transferência mais erótica e não havia um conceito como nós temos atualmente. Então Brauer sofreu naquela ocasião os efeitos de uma paciente em transferência, uma paciente que transferiu para ele todo o seu conteúdo rechaçado, e ali a gente pôde observar aquele conceito em psicanálise que a gente chama de amor de transferência, ou a neurose de transferência. Então, o inconsciente do analista, que Brauer começou a adotar dentro daquele método catártico, ele evoluiu para o conceito de, digamos assim, como Nasio fala, e foi muito bem explorado e criado por Freud, que é a construção do inconsciente instrumental. Então, o analista, ao trabalhar com a transferência dentro do set analítico, ele não usa o seu inconsciente habitual. Esse inconsciente do analista é um inconsciente sublimado por anos de análise pessoal, é um inconsciente trabalhado a partir das supervisões executadas por ele, dos seus casos em atendimento com um outro profissional, é um inconsciente que tem o refino e a sensibilidade do terapeuta, um inconsciente flexível, receptivo e criador. Então, dentro desse processo de escuta analítica, dentro do processo da terapia psicanalítica, o analista, junto com o seu paciente, eles passam por algumas fases, que é a fase da observação, a fase da compreensão, a fase da escuta, a fase da identificação e a fase da interpretação. Então, nessa primeira fase da observação, nesse movimento que ocorre entre o paciente e o seu analisando, e o seu analista, é exatamente aonde o profissional vai observar toda a movimentação do paciente, como é que ele está vestido, como é que está o tom de voz dele, como é que está a percepção da energia daquele paciente por ocasião daquela sessão. Num segundo momento, ele vai buscar essa compreensão, compreender exatamente essas palavras que estão sendo passadas pelo paciente. Na terceira fase, ele entra na fase de escuta, que é um dos grandes
pontos aqui que nós vamos tratar na diagramação, aonde o analista, em total concentração, em total foco daquilo que está sendo falado pelo seu paciente, ele busca exatamente essa cena inconsciente do paciente. Isso durante essa escuta, né? Ele busca exatamente essa cena fictícia, né, desse personagem que representa, nessa cena fantasística, no conflito, essa criança adoecida. Então, nessa terceira fase da escuta, durante o processo de transferência e contra-transferência, no movimento do para-analítico, é fundamental nós termos essa percepção, que o analista busca captar o inconsciente do seu analisando. E uma coisa interessante que acontece é que, ao buscar encontrar esse inconsciente do analisando, a partir do outro, que é o seu paciente, o analista encontra esse inconsciente reprimido, essas fantasias reprimidas do paciente, dentro dele próprio, né? Então, isso há uma identificação dessa criança fantasística, né? Dessa criança que sofre, dessa criança que sofreu com esses traumas do passado. Então, no nosso diagrama, nós vamos perceber que existem dois circuitos, né? Existem duas vias do circuito de transferência e de contra-transferência. Existe a via direta, do circuito transferencial e contra-transferencial, e existe a via indireta, tá certo? Então, o que a gente pode começar a falar sobre isso? Que somente no capítulo 7 da interpretação dos sonhos de 1900 é que a transferência começou a se aproximar, tá ok, desse conceito mais atual que nós temos hoje. Essa transferência dessas cargas psíquicas que estão no inconsciente do paciente são todas transferidas para o analista via palavra, que encontra-se no pré-consciente do paciente, tá certo? Quando esses afetos rechaçados, recalcados, antes de emergirem ao consciente, passam pelo inconsciente, passam pelo pré-consciente, eles encontram a linguagem. Então, o que a gente pode observar? Nós temos aqui no nosso lado esquerdo o analista e no nosso lado direito o paciente. Nessa parte de baixo, nós temos o inconsciente do paciente, o pré-consciente do paciente e o consciente do paciente. Espelhando para o outro lado, analista, mesma estrutura, inconsciente, pré-consciente e consciente. Então, de acordo com essa interpretação dos sonhos de 1900, as cargas psíquicas, né, os afetos rechaçados que se encontram aqui no inconsciente do paciente são movimentados durante o atendimento, durante a sessão no set analítico, a serem expostos, a serem emergidos, tá certo? Então, quando há essa imersão, esses afetos rechaçados atravessam o pré-consciente e no pré-consciente encontram a palavra. Contudo, é interessante frisar que antes de encontrar essa palavra no pré-consciente, existe uma linha de censura, tá ok? Uma linha de censura. Linha de censura essa que deforma todo esse conteúdo fantasístico. Então é a partir dessa situação, desse deslocamento desse afeto, que sai do inconsciente, passa pela censura, é deformado, que encontra a palavra no pré-consciente e se dinamiza em direção ao analista via associação livre, tá certo? Então, toda essa dinâmica da linguagem, essa dinâmica das neuroses, a dinâmica das psicoses, das perversões, que nós encontramos hoje durante os atendimentos do nosso set, que antigamente eram todos concentrados no conceito da histeria, são manifestações, exatamente manifestações desse conteúdo reprimido que está sendo trazido, né, ao consciente, saindo do inconsciente racional e sendo trazido, né, para o consciente racional. Então, a palavra que se encontra aqui no pré-consciente, pessoal, dentro desse fluxo que nós estamos passando, inicial, na via indireta, né, a palavra, ela funciona exatamente como mula. Por quê? Porque são as palavras que vão transportar, que vão carregar todas essas representações inconscientes que estão reprimidas. Então, o primeiro conceito de transferência surge exatamente nesse cenário, tá ok? Em que palavras
trazem do inconsciente esses afetos recalcados e vêm carregados com toda essa energia libidinal, tá certo? Mas, Júlio, você vai me perguntar, o que é transferido? Então, são transferidos desejos, são transferidas necessidades, são transferidas, né, a situação da parte, das vivências desse paciente, são transferidos os seus sofrimentos. Então, tudo isso é transferido nesse deslocamento dessas cargas psíquicas que saem do inconsciente do paciente para o inconsciente do analista, tá certo? Então, esse conceito de afeto recalcado passou muito, como eu falei anteriormente, pelo caso de Ana O, né, que foi paciente de Brauer. No relato dos estudos de histeria, em que a gente tem ali a percepção do caso de Ana O, citado na obra freudiana, Brauer, ao não saber manejar com essa transferência emitida por Ana O em direção a Brauer, Brauer larga o caso e percebe também que está começando a ter problemas familiares com relação a isso, porque Ana O se apresenta apaixonada por ele e até vem a questão de uma gravidez histérica, né? Então, a questão toda que Brauer trabalha no seu atendimento, nesse contexto que foi formulado, vem também chamando a situação de que Ana O passa a falar mais. Então, o termo abreação começa a surgir. Esse conceito ele é fundamental para a gente entender todo o diagrama, porque é exatamente nesse fluxo da palavra, nesse transporte, né, de como ele varia do paciente para o analista, que o termo abre-reação vai ganhar sua força. Porque no ato da palavra, no ato da associação livre, no ato da verbalização desse afeto rechaçado que sai do inconsciente, se encontra com a linguagem do pré-consciente e se dirige para o analista, simplesmente no ato da fala, toda essa energia libidinal, essa carga psíquica começa a perder a sua força. Então, o ato de desabafar, ele vem exatamente, pessoal, com esse sentido de alívio de tensão, tá ok? De tirar essas energias, essas cargas, desses momentos, né, traumáticos, a dor, né, desses nascimentos, desses traumas que aconteceram no passado dessa paciente. Então, essas palavras reprimidas carregadas, isso é muito importante esse termo, palavras reprimidas carregadas, que são as representações do inconsciente, que encontram-se no inconsciente do paciente, elas precisam ser, como nós já falamos anteriormente, né, escutadas, observadas, entendidas e devolvidas via interpretação analítica do analista para o paciente. Então, o que Freud percebeu foi exatamente isso, que quando ele conseguia fazer a interpretação dessa fala, interpretar essas palavras que eram emitidas a ele pela paciente, ele conseguia identificar nessa interpretação exatamente o conflito gerado nesse passado dessa paciente. E ali, nessa fala, nessa cena, né, não dita, nessas palavras que reverberavam essa cena não dita, essa cena escondida por trás da fala, é que Freud começa a perceber que tem ali o segredo, a chave da cura, tá ok? Psicanalítica para esse paciente. Então, todos esses afetos são transferidos para o analista. Na via direta, pessoal, na via direta, melhor dizendo, na via indireta, é interessante a gente perceber por que ela se dá indiretamente. Porque na via indireta, toda essa fala, ela passa pelo polo perceptivo consciente da censura. Então, a grande diferença entre a via indireta e a via direta é que na via indireta eu tenho uma transferência de toda essa carga psíquica que sai do inconsciente, né, irracional, do conteúdo recalcado, passa por esse pedágio, que é o polo perceptivo consciente, e segue via associação livre para o inconsciente do analista, tá ok? Então, nessa via direta, na via direta, ao contrário dessa, eu tenho uma transposição desse conteúdo recalcado, desse conteúdo reprimido, não mais passando pelo polo perceptivo da censura, esse polo perceptivo consciente. Ele agora segue de inconsciente para inconsciente, entre paciente e analista. Aqui,
A mula, né, que nós falamos anteriormente, entre aspas, né, o transporte desse afeto recalcado, na via indireta, é a palavra. É a palavra que leva esse afeto. É a palavra que transporta esse sentimento, esse afeto recalcado. Já na via direta, como a gente percebe aqui embaixo, são as percepções, é a sensação que se tem da sessão, é a percepção que ambos, né, no paraanalítico, têm da sessão. Então, isso é muito importante a gente ter esse entendimento para que a gente possa perceber como que ocorre a transferência e a contratransferência dentro desses circuitos, né, dessa via indireta e dessa via direta, tá certo? Então, pessoal, escutar e entender o paciente, entender o que ele está dizendo, entender o que ele está falando, observar a sua condição, observar como é que ele está apresentado, se ele está bem apresentado, se ele não está bem apresentado, se ele está com sono, se ele não está com sono, se ele está sob efeito de medicação, se ele não está, como que essas palavras, a compreensão dessas palavras que vão ser emitidas durante o sexo, são fundamentais para a gente entender bem o que esse paciente está nos passando e aonde dentro de todo esse circuito, dessa linha de fala que sai do paciente para o analista, onde se encontra a parte neurálgica, a parte que está com um problema, a parte que é adoecida. Então, escutar e entender o que o paciente está falando e fazer essa devolução via interpretação analítica é uma das manifestações mais puras e antigas da psicanálise. Então, nisso daí, a gente, como eu falei no começo, o Espaço Maestria, esse instituto, né, lá do Rio Grande do Sul, nos passou essa aula e eu achei muito interessante a gente estar aqui compartilhando aí com o nosso Instituto Âmago, aqui com o Lúcio, né. É importante demais ter esse entendimento, porque a percepção desses dois polos, dessas duas vias, faz uma grande diferença no ato do atendimento, tá certo? Essa deformação que acontece no polo perceptivo consciente faz a grande diferença. Esses sentimentos recalcados que estão aqui localizados dentro do inconsciente, ao passar por esse polo perceptivo consciente chamado censura, ele se deforma, né? Ele se deforma. Esse conteúdo deformado é como se a gente pudesse assim entender. Você imagina que tem dois cômodos, uma sala escura e uma sala clara, e ali uma porta. Então, nessa sala escura do inconsciente estão ali todos esses afetos. Durante o processo de associação livre da fala da paciente, esses afetos passam por essa porta da censura e se transfiguram e são entregues ao analista. Então, se aquela pessoa que causou trauma naquele paciente, na sua infância, foi o seu pai, foi a sua mãe, foi o seu cuidador, foi o seu professor, foi um amigo, enfim, aquela pessoa que no passado gerou esse afeto rechaçado nela, passa por essa porta e se deforma. E o analista se transforma nesse personagem. Se transforma nesse personagem que gerou esse trauma no passado. Então esse entendimento da transferência, desse deslocamento de um afeto rechaçado, que sai do paciente e vai para o analista, é a ideia central. É a ideia central de todo esse conteúdo que a gente está passando aqui hoje. Tá certo? Então, é muito importante a gente perceber essas manifestações que nós temos nos nossos pacientes. Que antes, como eu falei anteriormente, eram as histerias e hoje são as melancolias, as depressões que nós temos, a esquizofrenia, etc. E tantos transtornos e manifestações que nós temos que representam exatamente essa transição que nós falamos anteriormente, tá? Então, nessa via indireta, pessoal, o paciente ele é mobilizado. Ele é mobilizado. As suas representações inconscientes são mobilizadas para a palavra, são atraídas para a palavra. E a associação livre é o método pelo qual Freud estabeleceu exatamente o caminho de acesso, a maneira pela qual esses afetos iriam ser transmitidos. Então, esse conteúdo, né, manifesto do paciente se encontra aqui no inconsciente do analista, com o seu inconsciente instrumental que nós falamos anteriormente. Então, nessa transferência via associação livre,
nós percebemos exatamente que ocorre uma transformação. Quando todo esse conteúdo vem seguindo via associação livre, passa pelo consciente, atravessa o pré-consciente do analista e chega no inconsciente, nós percebemos aqui que há um encontro, não é, desse conteúdo manifesto do paciente, tá ok? Com o conteúdo inconsciente do analista. E é nesse momento, na terceira fase que nós falamos anteriormente, né, a primeira tivemos ali a questão da observação, né, a compreensão dessas palavras, e agora nessa escuta, é exatamente aqui que esse inconsciente refinado do analista vai observar, vai criar aquela cena fantasística, né, aquela ficção, aonde nessa ficção o personagem principal vai ser o paciente. E nessa cena ele consegue perceber, o analista, essa criança que sofre. Quando o analista, na sua concentração, no foco que ele está tendo para captar esse inconsciente do paciente, ele percebe que dentro dele mesmo, no seu inconsciente, ele vai encontrar essa criança reprimida. E ali ele vai encontrar as dores, vai encontrar os sentimentos, vai encontrar os recalques, e vai passar e devolver essa interpretação via contra-transferência. Então, esse produto gerado no inconsciente do analista, essa cena do não dito, que é gerado a partir desse conteúdo manifesto que vem do paciente e chega no inconsciente do analista e se encontra com o seu conteúdo inconsciente, desse encontro gera essa cena. E nessa cena está essa criança adoecida. E essa cena é devolvida para o paciente via contra-transferência. Então, existe um circuito transferencial e um circuito contra-transferencial. Nesse circuito transferencial, vêm os afetos rechaçados do inconsciente do paciente, se encontram com a linguagem do pré-consciente, se transformam em ações, não esquecendo obviamente da censura, né, do pedágio, se deformam, se encontram com a palavra, se manifestam através da dinâmica do paciente de forma racional e consciente, isso é verbalizado, transformado em palavra, se dirige para o analista, que ao receber no seu consciente se impregna com essas informações e desce todo esse seu conteúdo, no seu foco, na sua concentração, para o inconsciente dele. E nesse inconsciente dele, nesse inconsciente do analista, acontece a grande transformação, porque há esse encontro nesse momento. Há um encontro desse inconsciente do analista com esse conteúdo manifesto do paciente. E depois que a gente tem essa fase, nós temos ainda essa devolução, a interpretação analítica, a psicanalítica, como que o profissional, como que o psicoterapeuta, como que o psicanalista encontrou essa criança e como ele está devolvendo essa informação. Então essa informação ela vai devolvida através das perguntas, através das aproximações, através das montagens dos quadros, acompanhando sempre aquele que dita a sequência da fala, que é o paciente. O paciente vai falar sobre várias coisas, cenas distintas, cenas separadas, momentos de vida separados, anos distantes, às vezes aproxima, às vezes afasta. Então, esse inconsciente manifesto, que vem através da fala do paciente, precisa ser muito bem compreendido, né? Então, é ainda através dessa via indireta que esse conteúdo inconsciente, né, ele passa por todo esse processo. E aonde que vai acontecer a grande charada da questão, aonde vai acontecer a cura analítica? A cura vai acontecer exatamente quando você tem essa devolução para o paciente e ele consegue fazer todo o processo de elaboração, de ressignificação, de entender esse produto que está sendo entregue para ele pelo analista, tá ok? Então, nesse retorno desse conteúdo contra-transferencialmente passado, ele passa ao paciente esse produto, o analista. Existe uma entrega, pessoal, existe uma devolução. E esse paciente, ao receber esse produto, vai entrar na fase de perceber-se dentro dessa cena, de ter os seus insights a respeito dessa cena. Então, a gente a gente percebe, a gente compreende, a gente observa que existe um fluxo estabelecido.
um fluxo de afetos, um fluxo de um destinatário que toma o papel dessa pessoa que no paciente gerou esse trauma. Se aqui o pai gera o trauma, aqui o analista vira o pai. Se aqui a mãe gerou o afeto rechaçado, teve a contenção daquela criança, não é? Os seus objetos, né? A sua relação objetal não foi atingida aqui, aqui o analista se transforma nesse personagem. E é muito importante a gente frisar que se o analista não souber diferenciar o que é dele e o que é do paciente, quem ele é nessa cena, se ele se apoderar disso, usurpando do seu poder de analista para tomar uma posição pessoal em relação à sua paciente, nesse momento nós temos aí a queda do processo psicanalítico. Então, é fundamental que o analista ocupe o seu lugar de isenção e de neutralidade em relação a todo esse conteúdo que está sendo transportado, que está sendo entregue, né, desse paciente para esse analista. Então, muitas das vezes, pessoal, esse conteúdo recalcado passa nesse fluxo, né, sem falar nenhuma palavra, que é aqui na via direta. Tá ok? Através das percepções, das sensações que o paciente tem do analista e que o analista tem do paciente, é muito importante que ambos os fenômenos, né, tanto na via indireta quanto na via indireta, sejam percebidos como fenômenos universais. Então, nesse momento agora, em que a gente vai tratar um pouquinho mais sobre a questão da via direta, é muito importante a gente frisar isso, que a transferência e a contra-transferência são fenômenos universais, independente de qual via seja ali ocupada, né, dentro desse fluxo, tá certo? Então, pessoal, nesse momento a gente começa ali a ter um entendimento melhor da importância da transferência e da contra-transferência. Uma coisa que é muito importante a gente frisar é que a transferência, segundo Freud, ela vestiu duas grandes responsabilidades, digamos assim. Ela recebeu dois grandes rótulos. Ela passou a ser uma mola propulsora do processo psicanalítico por causa exatamente dessa transferência de conteúdos e da possibilidade da contra-transferência, como também, em um segundo momento, essa mesma transferência passa a ocupar um papel de resistência. Porque o paciente, quando tem a dificuldade de falar sobre o que sente, quando ele tem dificuldade de falar sobre aquilo que o afeta, mesmo que inconscientemente, ao lembrar desses afetos, essa transferência passa a ser um polo de resistência. Porque a palavra insiste em não ser tomada pelo afeto. A palavra não sai do pré-consciente porque esse afeto ele é rechaçado, ele é reprimido com a mesma força que ele foi criado. Então, essa questão desse conhecimento, desse entendimento, é fundamental para a gente perceber esse circuito, para a gente perceber esse conceito transferencial e contra-transferencial. Essas relações são universais, a transferência com transferência universais, e não acontece apenas no SED analítico. Nós podemos ter relação transferencial e contra-transferencial de professores com alunos, de pais com filhos, de esposos com esposas e todos esses pares que eu estou falando, vice-versa, obviamente, né? Então, a relação humana, ela abarca todo esse complexo de se entender que quando eu me relaciono com outra pessoa, quando eu estou em contato com outra pessoa, quando eu estou em uma relação de intercâmbio, né, com outra pessoa, eu estou ali tendo um contato com várias pessoas ao mesmo tempo, em uma só, dentro do inconsciente dessa pessoa. Então, fica mais fácil a gente compreender o porquê que determinadas pessoas têm determinadas reações, o porquê que pessoas são de um tipo, têm um tipo de personalidade, têm um outro tipo de comportamento. Por quê? Porque isso é muito fruto dessa carga que foi criada e que foi gerada. A maneira que nós reagimos ao outro, a maneira pela qual nós tratamos o outro, reporta e transfere para esse outro toda essa minha carga, essa minha personalidade, essa minha vivência, tá certo?
Então, com esses conceitos aqui, a gente fixa bem, né, o transporte dessas cargas, dessas fantasias, fixa bem o conceito da importância do para-analítico, entendemos o que é a transferência é o deslocamento, o translado de cargas psíquicas inconscientes do paciente para o analista, podendo passar por um polo perceptivo ou não, passando pelo polo perceptivo uma via indireta, não passando pelo polo perceptivo via direta. Nessa daqui primeira, a associação livre, a palavra faz o transporte. Na segunda, as percepções, a sensação, o perfume, né? Como o professor lá do Instituto Maestria bem citou, o perfume da sessão dita a transferência de inconsciente para inconsciente. Aqui chegando no inconsciente do analista, desse encontro, gera-se uma cena fantasística, onde o analista encontra essa criança adoecida, essa criança fragilizada, essa criança que espera uma oportunidade de expressar os seus sentimentos e devolve isso via interpretação analítica para o paciente. E ali o paciente vai ter a condição de elaborar os seus sentimentos, de perlaborar, de ressignificar esse conteúdo. Muito importante frisar que todo esse processo ocorre porque durante a vida do paciente de todos nós, pacientes, analistas, nós, seres humanos, esses fragmentos de vida, esses adoecimentos dentro dessa linha da vida, eles são recalcados, eles recalcam. Então, quando nesse processo de transferência contra transferência, eu devolvo ao paciente, via interpretação, esse fragmento de vida em que ele vai ter a possibilidade de ressignificar esse fragmento, o próprio analisando pega esse fragmento de vida quebrado da sua fase de desenvolvimento, ressignifica e reposiciona esse fragmento de vida na sua história, né? Na sua vivência. Então, o paciente ter a possibilidade de pegar esses fragmentos de vida, esses momentos de vida e reposicioná-los na sua história, permite que o presente que ele vive hoje seja um presente exatamente melhor do que o que ele estava vivendo enquanto adoecido por esses sentimentos. E esse é um processo contínuo, pessoal. É um processo dia a dia, é um processo que acontece, talvez sessão após sessão. Daí a gente começa a perceber qual é o grande produto da psicanálise dentro do circuito transferencial e contra-transferencial, que é exatamente a implicação desse paciente com esse produto entregue pelo analista. Quando o paciente se implica, ou seja, eu recebo essa interpretação analítica, eu recebo essa informação do meu analista e me implico reposicionando esse fragmento de vida caído para o meu inconsciente, rechaçado, recalcado, reprimido para o meu inconsciente, quando eu pego esse fragmento e dou voz a esse sentimento, dou palavra a esse sentimento, eu o reposiciono. E a partir daí, as percepções com o mundo exterior, com o outro, começam a mudar. Começam a ter uma outra conduta, uma outra dinâmica desse paciente. Se antes ele se afetava com determinados gatilhos emocionais, devido a essa quebra ocorrida no passado, né, por ocasião do nascimento dos seus traumas, dos momentos em que seus traumas aconteceram, esses agora fragmentos estão reposicionados, estão ressignificados, estão elaborados. E aquela dor não mais atinge esse paciente com toda a sua carga libidinal, porque essa carga está desativada. Essa carga está abreagida. O vírus desse adoecimento, o trauma, continua no pensamento e no sentimento e nas emoções desse paciente. Mas ele não tem mais o poder de afetar esse paciente. Então, quando isso acontece, quando eu consigo fazer, dentro desse processo analítico, que o paciente se encontre com essa cena, quando a gente consegue, dentro desse trabalho conjunto, a quatro mãos, do paciente e do analista, fazer com que ele se enxergue dentro desse processo terapêutico, acontece a cura analítica, a cura psicanalítica. Tá certo? Então, eu espero que vocês tenham entendido, né? Eu me coloco à disposição. Esse conceito ficou bem simplificado agora com esse
diagrama, agora dá para entender mais facilmente, eu tinha passado em uma outra ocasião, mas agora ficou bem fácil. Analista, paciente, inconsciente, censura, polo perceptivo, encontra a palavra, sobe ao consciente, dinamiza-se no comportamento do paciente, que verbaliza via associação livre, que chega ao analista, desce também pela censura do analista, desce ao inconsciente desse analista, há um encontro de fantasias do paciente, seu conteúdo latente, com a fantasia do analista, e isso é devolvido via circuito contra-transferencial. Vem em circuito transferencial, em via indireta, porque passou pelo polo perceptivo, e é devolvido via contra-transferência, também passando pelo polo perceptivo da censura. Na via direta, de inconsciente para consciente, sem polo perceptivo. Paciente reposicionado, paciente recolocado diante da sua dor, paciente entendendo a causa da sua dor e com a possibilidade de reformulá-la. Cura psicanalítica. Pessoal, desejo a todos aí uma boa sorte, tá ok? Uma boa sorte para todos e estamos à disposição.